tudo bem? Vamos conversar hoje sobre direito do promitente comprador. Lembrando que esse tema está relacionado à matéria de direito civil e dentro do direito civil, direito das coisas ou direitos reais, né? Significa que são direitos que acompanham as coisas, né? E são atinentes a elas e não às pessoas necessariamente. Então a gente viu nas aulas anteriores os primeiros direitos relacionados, né? Direito de uso, usufruto, direito de habitação, e hoje nós vamos ver então direito do promitente comprador, ok? Então, para começar, eu vou colocar aqui um conceito para vocês do Carlos Roberto Gonçalves. No entanto, eu devo já começar, né, lembrando vocês, quem já estuda direito há um tempo, lá na disciplina de direito civil, já deve ter visto a parte de contratos, né? Se não viu, vão ver. Então, lá no direito dos contratos, vocês vão observar um contrato chamado promessa de compra e venda. Né? Então, a gente vai ver essa possibilidade que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu. Isso significa o quê? Que no Brasil é possível negociar, fazer uma negociação futura para algo que ainda não existe, né? Para uma ação que não está ainda no mundo concreto, mas que as partes envolvidas se comprometem a fazer, então, essa ação, a levar a cabo essa negociação, tá certo? Então, para começar, a gente precisa compreender que a promessa de compra e venda, né, ou a promessa ou compromisso de compra e venda é um contrato pelo qual as partes se comprometem a levar a efeito um contrato definitivo de compra e venda no futuro, né? Sob algumas condições que são colocadas então no contrato. Então esse promitente comprador, né, em tese, ele não recebe o domínio da coisa diretamente, em alguns é possível que sim, porém ele passa a ter direitos sobre essa coisa. Né? Então essa coisa, esse bem, ele vai estar aí gravado com um direito real a partir do momento em que se firma um compromisso, uma promessa de compra e venda, ok? Então, continuando aqui, estes são, por isso, direitos reais, como eu já comentei com vocês, direitos reais sobre coisa alheia, tá? E constituem em desfrutar desta ou em impedir sua válida alienação a outrem e no poder de se ajuizar, então, uma ação de adjudicação compulsória. A gente vai já ver o que é isso, tá bom? Mas então o que a gente precisa ter em mente, primeiramente, é que são direitos reais constituídos sobre coisas, sobre bens que não estão ainda na propriedade, ou onde não há diretamente a transferência de propriedade, mas há o estabelecimento, então, de direitos sobre esse determinado bem, ok? Que vai ser objeto desse contrato. Então, a gente se pergunta, né? Qual o sentido de se estabelecer direitos ao promitente comprador, e aqui eu coloco também ao promitente vendedor, porque acaba que alguns direitos também vão favorecer esse promitente vendedor, tá? Então, primeiramente, vocês vão encontrar as explicações nos livros de direito civil de que no Brasil a gente, para uma segurança jurídica, a gente se acostumou a fazer esses contratos para que eles contemplem bens que vão existir no futuro ou negócios no futuro, né? E aí, pode acontecer, de repente, de uma das partes desistir daquilo que foi pactuado, ou de uma das partes oferecer resistência para efetivamente cumprir aquilo que determinou, que aqui no caso é a escritura de compra e venda referente a um imóvel, né? Ou de repente aquele promitente vendedor venha a falecer e aí os herdeiros se recusam a efetuar o negócio jurídico. Então são situações que levam a gente a pensar na importância de se ter, de se estabelecer direitos para o promitente comprador e para o promitente vendedor também, ok? Aí nós temos então a previsão legal aqui no Código Civil, né? Artigo 1417, primeiro, nós vamos ver o seguinte:
mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por um instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição daquele imóvel, tá? Isso aqui é o teor do próprio artigo. E aqui nós já temos algumas especificidades que são atinentes a esse instituto. Primeiro, né, a gente precisa lembrar, ou vocês vão ver lá em Direito dos Contratos, que é possível, então, estabelecer duas modalidades de promessa de compra e venda, com cláusula de arrependimento e sem cláusula de arrependimento, tá? Então, aqui, para que seja possível, né, estabelecer esses direitos dentro do contrato de promessa de compra e venda, não deve se pactuar o arrependimento, né? Tem que ser um compromisso irretratável, tá? Celebrado por instrumento público ou particular e registrada no cartório de imóveis, tá? E aí a gente vai ver lá na frente que, não obstante a lei diga isso, né, há jurisprudências que vão reconhecer os direitos dos promitentes compradores e dos promitentes vendedores, independente do registro no cartório de imóveis, tá? Favorecendo aí uma interpretação onde o contrato de promessa de compra e venda basta para que seja determinada, então, a real, a concretização da aquisição desse imóvel, que vai ser feito através de um instrumento jurídico chamado adjudicação compulsória, que a gente vai ver já já o que é, tá certo? O artigo seguinte, o 1418, vai dizer o seguinte: o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos destes foram cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação. Ora, para que serve uma promessa de compra e venda se eu não puder torná-la real, torná-la efetiva, independente da vontade da outra parte que está se recusando, ou que sumiu de repente, né? Ou que morreu e os herdeiros vão se recusar a concretizar o negócio jurídico que foi determinado lá nessa promessa de compra e venda. Então, esse artigo, ele diz nada mais, nada menos que, caso o promitente vendedor, então, desista, suma, morra, aconteça alguma coisa, né? Ele está dizendo que existe uma forma jurídica de se obrigar a que se faça, que seja feita, concretizada a estrutura definitiva de compra e venda. Tá certo? Que normalmente é isso que vai ser objeto do compromisso de compra e venda, né? Normalmente não, é isso, tá? Então, conforme esse instrumento preliminar vai determinar, né, de repente a pessoa vai, o promitente comprador já pagou todas as parcelas pactuadas, ou já cumpriu todos os requisitos colocados em contrato, e aí então, havendo essa recusa, essa impossibilidade, vai requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, a adjudicação compulsória, ok? Então vamos lá. Para que serve a adjudicação compulsória? Então ela visa concretizar a aquisição de um imóvel, quando não se tem a documentação exigida pela lei. O que é não ter a documentação exigida pela lei? É não ter aquele documento que está, digamos assim, preso nas mãos do promitente vendedor ou do promitente comprador, que desistiu, está dificultando ou sumiu, impossibilitando assim o negócio. Então, o que eu preciso, o que eu precisaria? Eu precisaria da escritura de compra e venda para poder concretizar esse negócio. Só que, não sendo possível, eu vou pedir então a adjudicação compulsória, que vai ser um instrumento jurídico determinado em juízo para que o cartório então altere o registro desse imóvel e faça valer aquilo que foi colocado lá no contrato de promessa de compra e venda, ok? Senão não teria sentido, né, existir um contrato de promessa de compra e venda se não fosse então possível torná-lo concreto, ok? Daí nós temos aqui também
aquilo que eu estava comentando com vocês sobre o artigo específico lá do Código Civil, a gente precisa analisar aqui em conjunto a súmula 239 do STJ, que vai dizer que o direito à adjudicação compulsória não está condicionado ao compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, tá? Então não precisa necessariamente esse compromisso de compra e venda ter sido registrado, né? Então é possível que simplesmente pela existência desse contrato seja possível então a adjudicação compulsória. Então nós temos aqui também o que acontece, né, se o promitente comprador descumprir as suas obrigações. Então, eu falei para vocês lá no início que, não obstante os livros sempre tratem como direitos para o promitente comprador, também vão haver direitos que vão proteger o promitente vendedor, né? Então vamos pensar aqui na possibilidade de que o promitente comprador venha falhar nas suas obrigações. Por exemplo, ele não paga as prestações convencionadas, né? E, enfim, descumpra aquilo que foi colocado no contrato. O vendedor, então, o promitente vendedor, no caso, poderá pedir a rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, né? Então ele vai pedir que esse contrato seja rescindido e então vai tomar de volta o seu bem, né? Então nessas condições é possível desfazer o negócio. Lembrando que essas regras valem para se não houver aquela cláusula de desistência, tá bom? E aí, antes de constituir, antes de efetivamente pedir essa rescisão contratual e a reintegração de posse, ele deve constituir em mora o devedor, né? Como é que ele faz isso? Ele vai notificar o devedor a pagar, ele pode fazer isso judicialmente ou via cartório de imóveis, tá? E dar um prazo para ele pagar. Daí vai dizer o seguinte pro bonito, né? Deixa eu ver por que esse negócio diminuiu aqui. Deixa eu ver, que vocês não estão vendo o resto do negócio. Cadê? Não deu. Tá, 30 dias, lá nos slides eu vou mostrar para vocês. 30 dias, tá? No caso de o imóvel ser loteado, aqui descobri como é que arruma. 30 dias se o imóvel for loteado e 15 dias se o imóvel não for loteado, tá? Então, nós temos aí o prazo de pagamento da dívida. Se não, né, caso então o promitente comprador não pague, ele está sujeito então à rescisão contratual cumulada com o pedido de reintegração de posse, beleza? Então, eram essas as principais questões que eu queria colocar para vocês sobre essa matéria, né? Espero que seja útil de alguma forma para vocês. Um grande abraço, até a próxima!